E aí, galera, então vamos lá para mais uma aula. Dando continuidade, nós vimos na aula passada os exercícios, de sistemas quando tinha só três equações, quando tinha só duas equações e duas incógnitas. Aqui nós vamos ver um pouquinho, só a introdução mesmo, qual que é a ideia de três equações e três incógnitas, todas de primeiro grau, tá? Então aqui são os exemplos, tá? Aqui são alguns sistemas que eu coloquei e vocês vão ver que os métodos para resolução agora não é mais como a gente fez, não são mais igual quando tem duas equações e duas incógnitas. Ó, eu vou ler com vocês. Quando o sistema possui três incógnitas, adotamos outros métodos de resolução. Todos esses métodos relacionam os coeficientes com matrizes. Galera, eu vou falar o que é isso daqui, tá? Porque tem a unidade de matrizes, só quem se matriculou em sistema não está vendo matrizes. A unidade de matrizes também são de 30 horas, tá? Então, tem muita coisa para ver em matriz. Aqui em sistema, nós vamos ver um pedaço de matriz, que é o pedaço necessário para resolver esses sistemas, tá? Então, nós vamos ver um pedaço em específico, tá? Eu vou colocar, uma parte mais tranquila, assim, vamos dizer. E para resolver, então, quando tem... Deixa eu achar o mouse, tá aqui. Quando tem três incógnitas... Cadê? São três incógnitas. Nós vamos usar esses dois métodos aqui, ó. É a regra de Cramer e escalonamento. Nossa, risquei tudo, né? Ó, então, para a resolução em ambos os métodos é necessária a representação matricial. Nós vamos ter que fazer matriz em ambos os métodos, tá? Inclusive no sistema 2x2, isso aqui significa que quando tem duas equações, duas incógnitas, eu também posso resolver por Cramer o escalonamento. Então, na aula passada, aqueles exercícios que a gente resolveu tanto por método da adição, método da substituição, eu poderia resolver eles usando a regra de Cramer ou escalonamento. Mas, quando o sistema for de três equações e três incógnitas, eu não consigo aplicar os métodos anteriores, nem substituição e nem o método da adição. Beleza? Então, ó, primeiro passo, eu vou colocar uma forma geral de um sistema aqui e vou comentar um pouquinho. Então vamos lá, ó. O sistema está aqui, A1, x1 mais A2, x2. Aqui está a forma genérica, por isso está cheio de letra. O que eu poderia ter colocado aqui? Poderia ter feito assim, tá, gente? Para ficar mais simples. A1x, A2y, 3e. Isso é igual a alguém aqui, igual a D. Depois, B1x, só para mostrar que é x, y e z. E tem que estar organizado, tá? Para montar essa matriz aqui depois. Mas eu já vou comentar isso aqui, calma aí. Calma aí. B2y e mais B3z. Isso é igual a qualquer coisa, por um e. E depois C1x mais C2y mais C3z. Isso é igual a um F. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que aqui ele colocou tudo em função de x, né? Esses caras são os x1, para mim todo mundo é x. Esse x2 para mim todo mundo é y. E o x3 para mim todo mundo é z. Tá? Como eu falei, pode ser qualquer coisa. Se quisesse colocar A, B e C nas incógnitas, eu poderia. KLP, poderia. Beleza? Então qualquer coisa eu posso pôr aqui nas incógnitas. No caso, eu quis deixar x, y, z para deixar padrão. Ó, eu tenho que montar a matriz dos coeficientes. Quem que são? Eu estou riscando tudo, né? Quem que é a matriz dos coeficientes? Esses coeficientes são os números que acompanham as incógnitas. Então, ó, no caso meu aqui, quem que são os números que acompanham as incógnitas? O A1 acompanha o x, então ele vem aqui, na ordem, tá? Ó. A1, B1 e C1 é uma coluna. A1, B1, C1. A2, B2, C2. A2, B2, C2. E assim vai.
Beleza? A3, B3, C3, montei a coluna. Então, isso aqui é uma representação de uma matriz, tá? E essa matriz é a matriz dos coeficientes, ou seja, são os números que compõem as letras. Se eu fosse montar a matriz aqui, como que eu vou montar? Olha o exemplo. Fica até mais fácil ver aqui, né? Quem acompanha o X é o 2. Quem acompanha aqui quando não tem nada é o 1 e é o 3. Depois, quem acompanha o Y quando não tem nada é 1, 3 e menos 2. Menos 1, 2 e 1. Beleza? Então, assim, é bem simples, né, gente, montar essa matriz. É bem sossegado, é só olhar para o exercício. Lembrando que se aqui tivesse embaralhado, por exemplo, tivesse o 3y aqui e o x aqui, eu tenho que organizar de forma que o x seja a primeira letra. Se você quiser deixar o y sendo a primeira letra, você pode, mas em todas as equações o y teria que ser a primeira letra. Você não pode deixar o x sendo a primeira aqui e o x sendo a segunda aqui, por exemplo, o x sendo a segunda aqui também. Se você deixar o x sendo a primeira, todas elas o x tem que ser a primeira. Todas elas y segunda, todas elas. Então tem que ser igual para todos. Mas vamos lá, ó, vou montar a matriz dos coeficientes numéricos aqui também. Então é 1, 2 e menos 3. 1, 2 e menos 3. 2, 1 e 1. 2, 1 e 1. Menos 3, 2 e 1. Beleza? Então você fala assim: ah, professora, não aprendi matriz ainda. Galera, isso aqui vocês acabaram de montar uma matriz olhando para o sistema. Não consigo ver dificuldade nisso, hein? Você fala assim: ah, mas você é professor. Coisa que o povo gosta de falar, né? Mas ó, é muito simples, né? Quem acompanha o X é o 2. Então, se ele tá aqui, tá aqui. Quem acompanha é o 1. Então tá aqui. Menos 1. Menos 1. Beleza? Só transformar isso aqui numa matriz somente com os coeficientes, sem as incógnitas. Por isso que é a matriz dos coeficientes. Beleza? Então vamos lá, ó. Depois disso, depois de montada essa matriz, a única parte que vocês vão ter que pegar da parte das matrizes para calcular é calcular o determinante dessa matriz, tá? Como que nós vamos calcular o determinante da matriz? Gente, isso daqui, ó, é uma diagonal, certo? Pensa num quadrado. Olha que quadrado bonito. Não tem duas diagonais? Uma diagonal aqui e uma diagonal aqui. É a mesma coisa na matriz. Por que ela é um quadrado? Porque ela tem 3 colunas e 3 linhas. Então tem essa diagonal que a gente vai chamar ela de diagonal principal. E, deixa eu mudar só a caneta aqui, a outra diagonal é a diagonal secundária. Agora onde que eu vou escrever secundária, né? Secundária. Beleza? Ficou meio feio. Meio não, né? Ficou bem ruim mesmo do jeito que tá. Mas se vocês forem anotando, né, no caderno, quiser copiar aí depois, aí vocês dão uma caprichadinha um pouco melhor aí do que eu. Beleza? Então, a matriz dos coeficientes é uma matriz que tem mesmo número de linha e coluna. E ela tem uma diagonal secundária e uma diagonal principal. Ó, como nós vamos calcular o determinante dessas matrizes? Isso aqui, gente, é uma matriz 2 por 2, porque tem duas linhas e duas colunas. Isso aqui é como se fosse um sistema assim, tá, gente? Ó, vou dar só um exemplo. Se o sistema fosse isso, 2x mais y igual a alguma coisa aqui, tá? E aqui 5x mais 3y, que é igual a alguma coisa. Beleza? Ó, eu montei a matriz
de duas equações e duas incógnitas, o 2, o 1, o 5 e o 3. Como que eu faço o determinante? Nós devemos multiplicar os elementos da diagonal principal. Quem que é a diagonal principal? Essa daqui, ó. Então, multiplica os elementos da diagonal principal. 2 vezes 3. E depois que eu fiz isso, subtrair pela multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, subtrair pela multiplicação da diagonal secundária, que é 5 vezes 1, ou 1 vezes 5. Beleza? Então, 2 vezes 3, 6, menos 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, 1. Então, o determinante da matriz é 1. Beleza? Galera, por enquanto vocês não estão vendo nada da regra de Cramer. Não falei o que é isso ainda e nem o que é escalonamento. Não falei nenhum dos dois. Eu estou só mostrando matrizes, que é o que vocês vão usar na regra de Cramer. Essa parte aqui, tá? Então, dessa forma, eu calculo o determinante de uma matriz 2 por 2. Mas tem uma matriz de ordem 3. Como que eu vou fazer para calcular? Coloquei para cá para caber, tá? Ó, porque vai ficar um pouquinho grande. Até cabe aqui, eu acho, mas eu vou trazer para cá para ficar mais fácil de entender. Gente, ó, aqui eu expliquei uma forma para ficar mais fácil de visualizar. Dá para fazer assim sem mexer em nada? Dá. A conta fica... É a mesma conta, só que é mais difícil de ver. Então, o que eu faço para facilitar isso? Percebam que eu só tenho uma diagonal aqui, né? Ó, uma diagonal. E aqui eu não tenho outra diagonal, só tem dois carinhas. Se eu quiser trazer nas diagonais nesse sentido, ó. O que eu tenho que fazer para ficar mais diagonais aqui? Nesse caso, para calcular o determinante, utilizaremos um método que facilitará no cálculo. Copiaremos as duas primeiras colunas na frente da matriz. Quem que são as duas primeiras colunas? 3, 1 e menos 2. Vamos copiar. 3, 1 e menos 2. Olha aqui, agora eu tenho essa diagonal principal. Essa outra diagonal, porque eu coloquei o menos 2 ali. E eu vou copiar as duas primeiras colunas. Então, 2 menos 1 e 0. Olha aqui mais uma diagonal. Pronto. Começando com os primeiros termos, eu tenho 3 diagonais. Ó, após feito isso, teremos 3 multiplicações no sentido da diagonal principal. Nesse sentido que é a diagonal principal, tá? Somando um ao outro. Então, galera, como que vai ficar? Aqui eu vou só fazer essa bagunça com um monte de risco na próxima tela, já que eu coloquei, eu resolvo ele com melhor. Então, nós vamos multiplicar esses elementos e somar os resultados somar os resultados de cada multiplicação. E depois vai subtrair, deixa eu mudar a cor aqui, subtrairemos pela soma das 3 multiplicações no sentido da diagonal secundária. Quem que é o sentido da diagonal secundária? Aqui, essa é a diagonal secundária, aqui e aqui. Pronto. Nós vamos fazer essas contas. Já vou fazer ali depois na próxima página. Vocês vão ver que não é difícil, tá? Aqui ficou uma bagunça, mas é assim que calcula o determinante. Daria para fazer sem copiar as colunas? Daria, mas vocês vão ter que ficar olhando ali. Copiando as duas colunas, você já consegue ver essa diagonal. Então vamos lá, ó. Como que eu vou fazer essa conta? Vou pegar de preto mesmo, não, vai vermelho mesmo. Para mostrar que eu copiei isso que eu coloquei de volta aqui, ó. 3, 1 e menos 2. 2 menos 1 e 0. 2 menos 1 e 0. Então, quem que é o determinante? Vou chamar de D aqui, tá? Quem que é o valor do determinante? Vou multiplicar os elementos dessa diagonal, tá? 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 vezes 4, menos 12. Eu tenho que somar com o próximo valor, ó, que é agora nesse sentido. Primeiro eu comecei nessa diagonal, nessa e nessa, tá? Então, fiz a primeira. 3 vezes menos 1, menos 3 vezes 4, menos 12. Agora é a outra.
2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. E vou somar com a última. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, né? Não preciso nem fazer a conta. Pronto. Então, diagonal principal, somei todas elas. E o que o exercício, que a teoria diz? Então, após feito isso, teremos 3 multiplicações no sentido da diagonal principal, somando um ao outro. Então, nós somamos essas multiplicações. Opa, vou pegar a caneta aqui. E depois nós vamos subtrair. Então, eu vou subtrair menos. Vou abrir colchete, porque agora nós vamos subtrair pela multiplicação das diagonais secundárias, que são essas daqui agora, ó. Somadas. Então, ó, menos 2 vezes menos 1 dá 2. Vezes 0, 0. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Mais 0 vezes qualquer coisa vai ser 0 também. Mais 4 vezes 1, 4. Vezes 2, 8. Então, como que ficou? Menos 12 mais o menos 8 aqui vai dar menos 8, né? Menos 12 menos 8 dá menos 20. E aqui vai ficar menos, né? Mais 0 é 0 mesmo. Menos, e aqui dentro dá 8. Então ficou menos 20 menos 8. Isso dá menos 28. E esse é o valor do determinante. Beleza? Galera, aqui só mostrar como que resolve, tá? Um exercício aqui do determinante. Na próxima aula eu vou mandar exercício para vocês, né? E na próxima aula a gente dá continuidade. Eu vou colocar um outro exemplo que tem um método mais prático para fazer isso daqui. Na hora que eu multiplico pela diagonal secundária, o resultado que der eu coloco já com o sinal invertido. Como assim? Vou colocar uma de ordem... Vou pôr uma outra aqui, tá? Ó, um outro exemplo para vocês. Suponhamos então essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 2 e 1, 3, 1 e 2. Não vou colocar nenhum zero aqui para ficar grande mesmo, e para ter conta para fazer. Primeiro passo, qual é? Copiar as duas primeiras colunas. 1, 2 e 3, 4, 2 e 1. Então, ó, deixa eu mudar a cor aqui, pegar preto. Vamos lá. Nesse sentido, e depois no outro sentido. Nesse sentido, nós vamos fazer a conta normal. 1 vezes 2, 2. Ó, deixa eu mudar aqui, galera, só um sinal para dar um trabalhinho maior, né? Senão vai ficar muito simples. Vamos colocar aqui é menos 2, tá bom? Então, na hora que eu copiei essa coluna aqui é menos 2 também. Então, pensa nessa matriz. Copiei as duas colunas, ficou desse jeito. Coloquei esse menos só para dar uma atrapalhada aí, tá? Ó, 1 vezes menos 2 dá menos 2, vezes 2, menos 4. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Então, mais 12. Estou indo para a forma mais prática agora, tá? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Ao invés de eu colocar menos e abrir colchetes, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a conta agora nesse sentido. Tá? Que poderia ser assim também, né? Eu poderia colocar aqui, aqui e aqui, que é a mesma conta. E o resultado que der, eu vou invertendo o sinal. Ó, vamos lá. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 vezes 3 dá menos 18. Não deu menos 18? Então aqui eu mando ele com mais 18. Então nessa segunda parte, a gente inverte o sinal. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Não deu 1 positivo? Ele vem então como 1 negativo, já inverti o sinal. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Também com menos 16. Beleza? Então, é só para mostrar a forma prática, tá? Por quê? Porque aqui eu teria colocado assim, ó. Menos, abro colchetes, deu menos 18. Colocaria menos 18.
mais um, mais um. Eu coloquei 2 aqui, né? Ó, eu falei 1 vezes 1 vezes 1, 1. Eu coloquei 2, acabei de ver. Vocês nem me avisem, gente. E aqui 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, mais 16. Então, esse seria o jeito igual eu fiz aqui em cima. Só que no método prático, eu inverti todos. Por quê? Porque o menos fora do parênteses ele serve para inverter. Ó, o menos não vai inverter todo mundo, vai ficar mais 18, menos 1 e menos 16. Que é o que deu aqui, né? Mais 18 menos 1 menos 16. Então, esse é um jeito mais prático, que sai mais rápido do exercício. Vamos fazer a conta aqui, ó. Menos 4 mais 12 vai dar 8. 8 com 6, 14. Então, essa parte aqui, para ficar mais fácil, 14. E aqui vai dar 18 menos 1, 17. 17 menos 16, 1. 14 mais 1, 15. Então, tá aí o resultado do determinante dessa matriz. Galera, de matrizes, a parte de matriz em si, vocês vão ter que saber isso daí, tá? Essa parte, para vocês terem ideia, eu não, nem cheguei ainda para a turma da unidade curricular de matrizes. Não cheguei a falar de determinante ainda para eles. Ainda estou falando dos tipos de matrizes, as formas que tem as matrizes e tudo mais. Então, assim, esse caso é um caso específico que vocês vão ter que usar para calcular os sistemas usando a regra de Cramer. Beleza? Escalonamento não vai usar determinante, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido aí e próxima aula dou continuidade no conteúdo. Valeu, abraço!